lá o paciente com SARA e o paciente com SARA por Covid. E aqui é o grande segredo, galera, porque a diferença na ventilação desses caras é mínima, é mínima. Você precisa entender e avaliar cada paciente para entender por que, que aquela ventilação não está dando certo, por que, que eu mantenho hipercapnia permissiva, por que, que talvez naquele momento meu paciente não está oxigenando tão bem. Sabe por quê? Por conta da fisiopatologia. Lembra da aula da Renata? Que ela falou que o paciente com Covid-19 tem alterações perfusionais? Tem até formação de novos vasos, vasos mais grossos, né? Com os capilares com as suas paredes mais espessas, que tem piora na troca gasosa. Então, galera, é por isso que o paciente com Covid muitas vezes oxigena mal, mas ele ainda oxigena para se manter vivo. E aí o pessoal quer que o cara sature 96, mas ele não vai saturar 96. Você otimizou ele, ele vai saturar 92, está ótimo. Às vezes um paciente com SARA convencional, você otimiza ele, ele consegue saturar 94, 95. Então eu preciso entender a fisiopatologia para entender como eu posso ir e até onde eu posso ir. Porque senão a gente passa do limite e a gente começa a levar lesão no meu paciente. E isso é importante, porque a ventilação mecânica mata esses pacientes, galera. Assim como a VM salva, é um suporte que pode salvar esse paciente, é um suporte que pode matar este paciente. Então, 6 ml é preconizado para esses pacientes? Sim, de 6 a 8, de 3 a 6, enfim. Ele é preconizado para você iniciar a ventilação mecânica, tá? Então, o que vocês têm que pensar? Se eu começo a ventilação mecânica com 6 ml, depois eu preciso reajustar para saber se eu posso manter os 6 ml ou não, tá? Se eu não, depois, o que adianta, né? Eu ficar usando 6 ml para todo mundo e isso está hiperinsuflando meu paciente. Gente, o som tá normal aqui, tá? Vou até ligar para ver. Tá normal. Se o som de vocês não tá bem, dá F5. Então eu começo a ventilação mecânica com 6 ml, tá? Depois eu vou reavaliar para saber se esse 6 ml está sendo ou não protetor, que é a próxima pergunta que eu vou responder depois, tá? Então eu começo com 6 ml a 8 ml. Então aqui eu tenho a continha para a mulher e eu tenho a continha para o homem. Né? A mulher é 45,5 mais 0,91, o peso em centímetro menos 152,4. E do homem só muda aqui os 50 no começo da fórmula. E aí vocês vão me perguntar, como medir a altura do paciente? Tem vários tipos, do joelho ao pé, do joelho ao tornozelo, do processo tifoide ao braço no terceiro dedo com 90 graus, medir o paciente inteiro, ou você fazer a forma mais fácil de você medir a altura do paciente, perguntar para a família a altura dele. Ou quando ele der entrada no hospital, você já perguntar a altura dele e já deixar isso marcado na ficha dele. Pronto, é a forma mais fácil de medir. É muito melhor você perguntar a altura para ele do que você esperar ele ser entubado para você medir ele depois, tá? Então, existem várias fórmulas, mas tem a mais fácil que é perguntando para o paciente. Então, você vai regular 6 ml no paciente e a primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar os 6 ml, vai começar a ventilação mecânica e você vai monitorar a driving pressure, que é o platô menos a PIP. Se você não souber monitorizar o driving pressure, você não vai conseguir ventilar esse paciente. E vira e mexe, a gente pega pacientes em ventilação mecânica com driving pressure lá em cima, estourando. E não é só paciente com Covid, não. É qualquer tipo de paciente. A gente pega com driving pressure altíssimo. E pacientes com SARA, né, com ARDS ou CARDS, SARA convencional e SARA por Covid, eu tenho que fazer a monitorização da driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP, tá bom? Fazendo isso, eu posso começar minha ventilação mecânica independente de qualquer protocolo. Gente, existem vários protocolos. As pessoas às vezes me mandam mensagem no Instagram perguntando, você conhece um protocolo para ventilar o paciente? Tem vários, tá? Mas aí você vai adequar depois individualmente para o paciente, tá? Esse aqui é um, por exemplo, né? Ele calcula, ele regula a ventilação pelo tipo do pulmão. O tipo L e o tipo high, que é aquilo que pegou lá com o Gattinone naquele estudo, né?
O paciente do tipo L é um paciente com uma boa complacência, uma boa troca, é um paciente que não vai responder a PIPs altas. O tipo H é um paciente com baixa complacência, baixa troca, né, tem infiltrados bilaterais difusos, tem edema alveolar e possivelmente ele vai responder bem a PIP e até a prona. Né? E aí eles pedem alguns objetivos, não manter a saturação do paciente acima de 96, manter sempre entre 92 e 96. Você pode usar a relação PO2-FA2 ou saturação FA2 para você determinar se esse paciente vai ser resgatado com recrutamento ou vai ser pronado. Eles falam das medidas clínicas como fazer monitorização cardíaca, fazer ecocardiograma, né? Fazer marcadores de oxigenação tecidual, fazer monitorização de oximetria, de gases com gasometria, de mecânica pulmonar. Se você tiver tomografia por impedância, você pode usar. Eles falam de você usar sedação, analgesia e bloqueador neuromuscular se necessário. Bloqueador neuromuscular não é necessário utilizar, né? Não é uma regra utilizar bloqueador neuromuscular, tá? As pessoas usam, virou meio que um padrão usar bloqueador para todo mundo, por isso que tá faltando, mas não é bem assim, dá para você não precisa usar, só se você precisar realmente tirar o drive do paciente porque você não consegue otimizar a sedação. Eles falam de você usar a nutrição integral precoce, né, o mais rápido possível, profilaxia de trombose, uso racional de antibiótico. Então, assim, estão usando antibióticos sem critério para os pacientes. É um outro problema que a gente vai ter pós-Covid, que serão os pacientes resistentes a bactérias, tá? E a reabilitação. Então, assim, todo mundo já deve estar sabendo que está faltando sedativo, está faltando bloqueador neuromuscular, né? Bloqueador neuromuscular você só vai usar depois que você otimizar a sedação. Eu sou fisioterapeuta, não sou médico. Quem sou eu para querer ensinar sedação para médico? Mas eu acompanho alguns médicos anestesistas na internet e eles falam muito sobre isso. Que o pessoal usa muito o padrão de sedação. O dormonídeo, fentanil ou o propofol num padrão. E o médico liga a sedação e não tá... Pega meu celular. E não tá... E esses padrões não estão adequados. Ou seja, o cara vai lá e seda de qualquer jeito, liga a sedação, faz de qualquer jeito e acabou, né? A gente não tem um diferencial. Ou seja, um médico que pensante, que o cara vai lá e não, eu vou otimizar a sedação desse paciente antes de querer entrar com bloqueador neuromuscular. Então a questão é essa. O bloqueador neuromuscular, ele pode ser utilizado. Sim, ele pode ser utilizado. Não tem problema, tá? Mas vocês têm que entender o seguinte. Não é utilizar padrão para todo mundo. Sair colocando bloqueador para todo mundo. Porque senão dá problema, gente. Óbvio que vai dar problema. A galera tá fazendo para todo mundo. Vai faltar. O cara fica bloqueado dias. O cara liga bloqueador neuromuscular para todo mundo. O cara às vezes nem precisa bloquear. Ah, mas eu vou pronar. Eu preciso bloquear para pronar? Não, eu não preciso bloquear para pronar. Ah, eu preciso bloquear para recrutar? Não, eu não preciso bloquear para recrutar. Então a gente tem que pensar o seguinte, eu preciso bloquear quando necessário. E não só bloquear por bloquear, tá bom? Eu deixei aqui novamente, para ficar mais fácil para vocês verem aqui, ó. Eu deixei um inteiro, tá? Se quiser tirar um print aí, fiquem à vontade. E aqui na SARA convencional, a gente também tem condutas a serem tomadas, que é igual a da Covid. A diferença da Covid é que eu não saio recrutando todo mundo na Covid-19, e nem na SARA convencional. Eu preciso saber se meu paciente é recrutável ou não, né? Mas os requisitos são praticamente iguais, eu tenho que avaliar a relação do meu paciente, né? Utilizar a relação PO2-FO2 para saber se eu vou recrutar, se eu vou pronar, se eu vou resgatar, se eu não vou resgatar esse paciente, né? Então, as pessoas elas estão entrando a gente está entrando num negócio muito
mecanizado. A gente quer fazer tudo igual para todo mundo. Eu cheguei a ouvir outro dia que tinha que recrutar o paciente a cada 6 horas, por exemplo, né? Então é difícil, né? É difícil. Então a gente tem que pensar o seguinte, como eu falei, quem sou eu? Eu não estou aqui para ficar ensinando o médico a sedar, mas eu acompanho muitos médicos e eles me falaram e eles postam direto em conversas que eu tive com eles, é que dá para sedar o paciente e usar menos bloqueador neuromuscular. Dá para fazer. Geralmente um anestesista tem mais manejo nisso do que um intensivista, né? Porque a gente fica mecanizado. Vai usar bloqueador neuromuscular? Se necessário, vai usar, tá? Se necessário, galera. Nem sempre é necessário utilizar, tá bom? Resposta 7. Eu vou responder agora sobre a questão da ventilação mecânica ser protetora. Será que ela é protetora mesmo? Né? Vocês acham que a ventilação mecânica protetora sempre é protetora? O que significa isso? Será que ventilar com 6 ml